mas você tem que fazer algo para mudar de vida. Trabalhar mais, para ganhar mais, gastar menos, para sobrar mais e você investir e mudar de vida. Você quer sair da pobreza? Tudo se resume a uma coisa muito simples. Trabalhe bastante, gaste pouco e o que sobrar você investe. Aí você vai começar a aumentar seu patrimônio e mudar de vida. Eu sou pobre e quero mudar de vida. O que eu tenho que fazer? 3 mil, 5 mil, 10 mil, 50 mil. Quando você vai ver, você tem 100 mil. Depois você tem 300 e por aí vai. Para sair da pobreza. Porque assim, eu sei que você quer sair da pobreza. Não tô perguntando se você quer sair, tô perguntando qual que é a sua estratégia. O que você tem para fazer que pode te tirar da pobreza? E aí eu pergunto pra pessoa que tá em casa, porque às vezes eu chego e falo assim, mano, você tem que trabalhar mais, você tem que fazer renda extra. Ah, Duda, mas isso não é justo. Tá bom. Você não quer trabalhar mais e fazer renda extra, tá? Então qual que é a tua estratégia? Entende? Porque a maioria das pessoas, elas esperam que outra pessoa faça algo pra mudar a vida dela. Sim. Que o governo, que o Lula, que o Bolsonaro, que a Dilma, que o Temer, que o sistema, que a Globo. Mano, não fique pensando que alguém tem que fazer algo. Você tem que desenvolver a tua própria estratégia. Então, por exemplo, Duda, eu quero sair da pobreza. Tá, qual que é a tua ideia? Vou começar a estudar para mudar de área. Estratégia boa. Vou começar a fazer uma renda extra para ganhar uma grana a mais. Ótimo. Eu vou tentar começar uma renda extra para quem sabe isso virar um negócio e eu virar empreendedor. Boa estratégia. Eu vou começar a estudar para tentar passar num concurso público para virar oficial de justiça e ganhar 10 mil, 15 mil. Boa estratégia. A questão é, você tem que ter alguma estratégia. Sim. Porque lá no livro ele fala, cara, você pode ter o desejo que for. Se você não tiver uma estratégia, você não vai sair do lugar. Você vai morrer pobre desejando ser rico. Sabe? Tipo, mano, eu tenho que ter... Eu vou fazer isso, depois estudar isso, depois fazer isso, para tentar alcançar meu objetivo. O problema é que as pessoas não têm estratégia. Elas simplesmente desejam e passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, morre desejando mudar de vida, mas nunca muda porque nunca teve uma estratégia para isso. Né? Então, pense qual que é a sua estratégia. Eu não vou julgar, claro que assim, tem que ser uma coisa legal, né? Correta, né? Vou roubar um banco. Mas você tem que fazer algo para mudar de vida. E o que eu mais ouço é gente que se vitimiza. Então eu chego e falo, você tem que economizar. Ah, isso não é justo. Você tem que gastar menos. Ah, isso não é justo. Você tem que trabalhar mais. Ah, isso não é justo. Tá bom, mano. Então tá, esquece o que eu tô falando. O que você vai fazer para mudar de vida? Porque o que eu falo é o que é mais fácil. Fácil assim, né? É o que todo mundo pode fazer. Não é que vai ser gostoso, mas é trabalhar mais para ganhar mais, gastar menos para sobrar mais e você investir e mudar de vida. Você sabe que tem um livro... Você já leu o livro A Psicologia Financeira, do Morgan Housel? Já li. É muito bom. Ele fez outro livro, agora, chamado O Mesmo de Sempre, que eu li também, muito bom. Aí ele fala lá uma coisa, tem um capítulo que ele fala sobre como todo mundo tenta complicar as coisas. Tudo é muito complexo. Ah, um livro de 800 páginas, às vezes dá pra você escrever a mesma coisa em 20, né? E ele fala como as pessoas admiram quem faz coisa complexa. E ele fala, às vezes é muito mais admirável quem consegue simplificar. E aí ele dá o exemplo da vida financeira. Você pode ler o livro que você for, você pode fazer o curso que você for, você pode estudar a faculdade que for. Você quer sair da pobreza? Tudo se resume a uma coisa muito simples. Trabalhe bastante, gaste pouco e o que sobrar você investe. Aí você vai começar a aumentar seu patrimônio e mudar de vida. Então, não tem uma fórmula mágica, entende? O que você vai ter de estratégia é como trabalhar mais. O que você vai ter de estratégia é como gastar menos. Mas tudo se resume a isso. Eu sou pobre e quero mudar de vida. O que eu tenho que fazer? Aumentar minha renda, gastar menos, para que esse dinheiro que sobrar, que é o que eu ganhei e não gastei, eu comece a investir a ponto de ter 3 mil, 5 mil, 10 mil, 50 mil. Quando você vai ver, você tem 100 mil. Depois você tem 300 e por aí vai. Então é uma estratégia que é simples, sabe? Ganhe mais, gaste menos e invista o que sobrar. Não tem como você não mudar de vida com isso. Agora, a sua estratégia vai ser como ganhar mais. Se você trabalha e não investe nenhuma parte do teu salário, você trabalha só para sobreviver. Se você trabalha e investe uma parte do teu salário, você trabalha para enriquecer.
Entende? Se eu tô trabalhando e eu invisto um pouco, pode ser 5% do meu salário todo mês, eu vou começar a enriquecer. Se eu trabalho, não invisto nada e gasto tudo, eu tô simplesmente sobrevivendo e não vou sair da pobreza, criando o meu patrimônio, que é aos poucos. A Bíblia tem um versículo, Provérbios 13, 11, que fala: aquele que junta aos poucos, certamente enriquecerá. Então a Bíblia já está Já tá falando isso. falando. Há 3.000 anos, né, foi escrito isso, né, em Provérbios. 3.000 ou mais até, né, Salomão. Cara, é aos poucos. A Bíblia não está falando assim, aquele que junta uma paulada todo mês vai ficar rico. Não, aquele que junta de pouquinho em pouquinho vai aumentando e vai ver a riqueza chegar. E não é pecado ser rico, né? Inclusive eu falo sobre educação financeira em muita igreja, né? É, a Bíblia te dá essa orientação. Junte aos poucos, invista aos poucos. Isso vai mudar de vida e você vai ter cada vez mais. Mas as pessoas muitas vezes não investem, É né? que na verdade o pessoal sempre pega aquela frase, aquela passagem da Bíblia que Cristo fala, né? Que é mais fácil um Camelo. camelo passar dentro do É, furo de uma agulha é. do que um rico ir pro céu, né? E aí eles pegam como verdade isso daí. Então, Abraão, que é o pai da fé, o homem que Deus escolheu para criar ali, né, para dar origem ao povo e tal, dele, era um dos caras mais ricos do Oriente. Se você for ler lá em Gênesis, fala que ele era tão rico, tinha tanta fazenda, tanto gado, que, mano, ele teve que se separar do sobrinho dele lá, Ló, porque tava começando a dar treta, porque os caras eram donos da cidade inteira já. Riquíssimo. Se você vai pegar Abraão, cara, vai pegar Salomão, ele era o cara mais rico do mundo e foi Deus que deu essa riqueza para ele. Então, como é que a riqueza é pecado? Não é pecado, né? E tantos outros. Você pega Jó. Jó, ao mesmo tempo, lá no capítulo 1, né? Ele era o cara mais rico do Oriente e, ao mesmo tempo, ele era o cara que mais temia Deus, o cara mais íntegro. Entende? Então, assim. Só que por que Jesus vai falar tanto sobre cuidado com esse negócio, cuidado com o dinheiro? É muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o dinheiro, ele tem o poder de tirar a nossa dependência de Deus. Para pensar. A maioria dos problemas que a gente vive, não todos, mas a maioria, dinheiro já não resolve. resolve. 80%. Sim, tem coisa que não, né? Tipo depressão, uma doença que não tem cura, né? Isso não Sim. resolve. Né? A falta de um amigo, tem coisa que não, de verdade, né? Mas a maioria das coisas o dinheiro resolve. Então Jesus fala para a gente tomar cuidado, porque quanto mais dinheiro a gente tem, maior é a tendência de a gente. Não, Deus, tá de boa, não preciso mais de você, porque eu tenho tanto dinheiro que qualquer problema que surgir eu consigo resolver. Tanto que tem uma passagem lá no livro de Jó, que Jó, depois que ele perdeu tudo e passou por um mau perrengue, ele fala: Deus, eu era rico pra caramba, mas o Senhor sabe que a minha confiança nunca esteve no meu dinheiro, sempre esteve em ti. E isso é da hora. Quando a gente é rico, mas tem uma dependência total de Deus e coloca tudo que a gente tem nas mãos dele. Isso é uma coisa que eu faço o tempo todo. Eu falo, Deus, quanto mais o Senhor me abençoar, mais eu vou aumentar as minhas ofertas para as coisas do reino de Deus, para as coisas do Senhor, sabe? E Deus tem abençoado cada vez mais. Então, assim, tudo que eu tenho é dele.